Oi, gente, eu sou a Glau do Ateliê da Glau e esse é um canal de costura criativa. Gente, no vídeo do canal de hoje, a gente vai fazer uma peça super prática para aquelas que adoram decorar a cozinha. Gente, olha esse puxa-saco, que peça mais linda e super prático e rápido de fazer. E no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o kit que eu fiz compondo mais duas peças com essa mesma estampa, que vai estar disponível à venda, à pronta entrega, lá no nosso Instagram do Ateliê da Glau. Vamos costurar? Gente, para iniciar a nossa peça de hoje, a gente vai precisar de 2 vezes num tecido. Pode ser tricoline, pode ser Oxford, pode ser o tecido da sua preferência, tá? Esse meu aqui tem 38 centímetros de largura por 35 de altura, tá? Essa vai ser a parte do corpo do nosso puxa-sacolas, frente e costas, tá? Aí, eu tenho aqui uma tirinha de 15 centímetros por 6, que eu já dobrei e já passei com um ferrinho aqui, ó, pra adiantar o nosso vídeo, ó. Que vai ser a tirinha do puxador assim, ó, de pendurar a parte ali de cima, tá? E aqui em cima, a parte onde a gente vai encaixar o corpo tem 18 centímetros de largura por 15 centímetros de altura, tá? Eu tô usando esse tecidinho aqui, ó, de abacaxi. E como ele era um retalho de umas outras peças que eu também fiz, que eu quero compor um kit, né? Eu tô usando a parte de trás aqui pra forrar branquinha, igual aqui o corpo, tá? E usei também aqui um outro retalho do mesmo tecido pra fazer a tirinha, tá? Gente, aqui na parte do corpo, como ele não vai elástico, como aqueles de antigamente, e como ele o corpo desse puxa-sacolas, ele é mais reto, mais liso, você pode estar até aplicando aqui no meio uma faixa de estampa também com a parte de cima para montar uma composição, tá? Eu não vou usar porque eu não tenho e porque as minhas clientes preferem assim mais neutro, mais liso, sabe? Com poucos detalhes estampados. Mas para quem gosta, pode estar utilizando aqui uma faixa para fazer uma composição do mesmo tecido aqui da parte de cima, tá? Eu tenho também, gente, aqui, ó, um pedacinho de bordado inglês com fita, que eu vou fazer um detalhe aqui na parte de cima, tá? Mas é opcional, não é obrigatório colocar, tá? Eu não indico colocar bordado inglês, nem passar fita aqui nessa parte do meio. Se você quiser colocar uma renda de algodão, ou de repente até o tecido estampado para fazer um detalhe, legal. Mas o passa-fita bordado inglês eu não indico muito colocar, porque às vezes ele fica meio... na hora que dá que a gente vai fazer as pregas aqui do corpo, ele não fica tão harmônico, não fica muito legal. Mas vai aí da sua escolha, tá? Agora a gente vai pra máquina pra montar essa primeira parte aqui. Deixa eu tirar o corpo aqui pra ficar bem certinho. Pra montar essa primeira parte aqui, que é a parte de cima do tecido. Gente, vamos precisar também de viés pra fazer o acabamento, tá? E um pedacinho de manta R1 pra dar uma estruturada nessa parte aqui. Eu cortei ela com 2 centímetros a menos pra cada lado. Então, aqui no caso, eu tenho 18 por 15 e eu vou cortar a minha manta com 17 por 13, 17 por 12, para facilitar aqui o meu acabamento, tá? Então, vou cortar a manta, vou estruturar e a gente vai pra máquina para começar a montagem. Gente, ó, estruturei aqui com uma mantinha R1, tá? Quem não quiser usar R1 pode usar R2, pode usar
um TNT, o que você tem o costume de usar para estruturar, tá? Só não indico que use espuma, acrilon, porque enruga e aí não vai ficar um aspecto tão legal no acabamento. Mas pode usar uma entretela mais grossa, enfim, o material que você tiver aí para estruturar, tá? Ó, e pode ver que ele é um pouquinho menor aqui, ó, que é para facilitar na hora de costurar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a minha renda, que eu vou usar aqui no meio, para fazer o acabamento. Se você não tiver, não precisa utilizar, tá? É só mesmo para quem quiser para fazer um detalhezinho. Eu centralizo bem a renda, tá? E passo uma costurinha de fora a fora. Ó, feito isso, gente, eu vou marcar o meio aqui da minha peça. Ó, dei um piquezinho pra marcar o meio. Venho com aquela tira que eu falei pra vocês, que eu já tinha passado, que é o que a gente vai fazer o detalhe pra pendurar, né? E vou passar aqui uma costurinha. Opa, arrebentou a linha da agulha. Vou passar uma costurinha pra fechar essa minha tirinha e já vou aplicar ali na parte de cima, aonde eu dei aquele pique pra marcar o meio, tá? Ó. Aqui, você pode fazer assim, você pode fazer como você preferir. Eu tenho o costume de sempre colocar a costura pra parte de baixo, tá? E cruzar ele assim, ó. Eu acho que fica mais bonitinho pra pendurar, tá? Mas fica a seu critério, como você preferir. Venho e aplico bem centralizado onde eu fiz aquele pique pra marcar o meio. Aí, gente, a parte que eu vou usar aqui pro forro, eu não gosto assim tão quadrado. Eu prefiro ele mais arredondado, acho que fica com um acabamento melhor. Então, eu venho com a minha caneta e com essa minha reguinha aqui. Mas se você não tiver uma reguinha dessa, você pode estar até utilizando um copo, uma xícara, aquele redondinho assim, ó, que vem o viés, tá? Pode usar o que você tiver aí pra arredondar. E aí, você põe aqui, ó, em cada ladinho, nas duas partes de cima só, e passa, faz a marcação pra fazer o detalhe ali do arredondado, tá? Coloco aqui, frente com frente, e vou passar uma costura em toda a volta, menos aqui na parte de baixo, tá? E o que eu já vou fazer aqui quando eu passar essa costura? Vocês viram que eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó? É 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá, gente? Não precisa mais que isso. Quando eu for passar essa minha costura da parte da volta, eu já vou dobrar essa parte aqui, ó. Um pra cá e um pra lá, ó. Quem não tem muita experiência, ó, por isso que eu deixei aqui 1 centímetro a menos sem manta, pra facilitar aqui e não ficar tão grosso, tá? Quem não tem muita experiência, pode passar com ferro, pode colocar um alfinete, tá? Não tem problema nenhum. Ó, vou colocar um alfinetezinho aqui pra vocês verem e pra ficar mais fácil de entender, tá? Ó, dobrei aqui 1 centímetro e eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou dobrar também 1 centímetro. Todos os dois pra parte de dentro, tá, gente? Pro avesso, não pro lado certo do tecido. Pro lado do avesso. E aí, ó, eu vou juntar aqui. Tá aparecendo certinho, Ju? Tá? Ó, eu vou juntar aqui, frente com frente. Deixei aquele 1 centímetro lá dobradinho. E eu vou passar uma costura em toda a volta. Pra fechar essa parte. Aqui no arredondado, eu vou acompanhar o risco que eu fiz e eu vou costurar dentro do risco, tá? Um pezinho de máquina, gente, não tem necessidade de ser mais que isso. Viro pra conferir se ficou todo mundo costurado. Ficou.
eu venho com a tesoura e recorto o excesso. Vou retirar esse alfinete que eu coloquei pra segurar aqui o 1 centímetro, que não tem necessidade, né? E aqui, gente, ó, nas bordas arredondadas, vocês já sabem que eu gosto de dar aqueles piquezinhos. Com cuidado pra não pegar na costura, tá? Basta ali uns 4, 5 piquezinhos de cada lado, não precisa ser muito, tá? Só pra ficar o arredondado aqui mais bonitinho. Essa parte aqui a gente já pode desvirar. E você não vai rebater a costura agora, você vai rebater depois, tá? Eu já vou explicar o porquê. Gente, aquela costura, pra quem não entendeu ainda, aquela parte de baixo que eu dobrei o 1 centímetro pra dentro, é como se ele fosse uma bainha. Olha só como que ficou aqui, ó. Ele fica uma bainha pra dentro, ó, da parte, tá? Dobradinha assim pra dentro, aberto aqui, só que uma parte pra cada lado, dobradinha assim pra dentro. Pra depois facilitar o nosso acabamento, tá? A parte de cima tá pronta. E, gente, olha como assim, ó, cruzadinho, olha como ele fica bonitinho o acabamento de pendurar. Ele fica uma graça, melhor do que aquele reto, sabe? Eu prefiro bastante assim, acho que fica um charme. Agora, a gente vai pra parte do corpo, tá? Volto já. Gente, a parte de cima estando pronta, a gente vai agora pra parte do corpo, tá? Ó, peguei uma das partes do corpo e dobrei ao meio, tá? Vim com a minha régua e usei caneta rosa aqui pra vocês conseguirem ver bem certinho no vídeo, ó. Eu vim com a minha régua e eu marquei de cima pra baixo, ó, daqui de cima para baixo, 12 centímetros. E fiz uma marcaçãozinha aqui. E aqui, gente, ó, eu marquei do meio pra dentro, meio centímetro. Metade de 1 centímetro. Então, você vai achar que, ó, o seu 1 centímetro na sua régua, vai pegar um risquinho que tá na metade dele e vai marcar aqui, ó, como eu fiz aqui, tá? Mantenha assim dobradinho. Vem aqui na parte de baixo e marca de baixo pra cima 4 centímetros. E do meio pra cá, você vai marcar 6 centímetros, tá? E aí, você pode vir com a mão, você pode vir com a régua, você pode fazer como você achar melhor. Você vai unir esses dois pontos. Então, eu venho assim, ó, ó. Se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Ó. E você vai fazer esse desenho aqui, assim, ó, arredondado, tá? E aí, a gente vai cortar. Sem medo, tá, gente? Ó, com ele ainda dobrado, eu venho, corto aqui onde eu risquei a parte de baixo, ó, cortadinho. E agora, eu vou cortar a parte de cima, também dobrado ao meio, tá? Continua dobrado ao meio. Corta a parte de cima, ó. Ó, aí ele vai ficar com 1 centímetro, porque eu risquei meio e meio, certo? Feito isso, gente, eu vou ter esse desenho aqui, ó, no meu tecido. Gente, então, ó, feito esses recortes, esse é o desenho que eu vou ter na minha peça, tá? Aí, eu vou fazer o meu acabamento com viés. Você pode fazer com tecido, tá? Eu gosto de fazer com viés pronto, tá? Então, eu venho com viés e vou passar primeiro aqui na parte de baixo. Eu já vou dobrar assim, ó. Tô usando viés largo, tá? Não é o fininho, pra não dificultar muito a minha vida. Ó, já vou vincar ele ao meio, porque eu já vou passar ele direto,
tá? Vou passar ele aqui nessa parte de baixo e depois aqui nessa parte de cima. Vamos lá. Gente, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o kit dessa peça, dessa estampa, que vai entrar na pronta entrega amanhã lá no Instagram do ateliê. Então, se você ainda não segue o ateliê nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, você vai lá, já segue o ateliê da Glau. Vou deixar o arroba pra vocês aqui na tela, aqui no vídeo, tá? Segue a gente nas redes sociais pra já ver esse kit pronto, na pronta entrega, amanhã lá no nosso Instagram, tá? Gente, ó, a parte de baixo já fiz, agora eu vou fazer a parte de cima. Ah, Glau, mas é só tão estreitinho, como que vai fazer? Igual o de baixo, gente, é bem fácil, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente fez esse recorte, automaticamente ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que ele fica praticamente todo reto? Então, não é tão difícil, tá? Você não vai pôr o viés com a peça assim esgaçada, você vai pôr o viés com a peça como tá aqui, como eu vou fazer aqui no vídeo, vocês vão fazer em casa e vocês vão ver que fica um acabamento bem perfeito. Eu já dou uma vincadinha com a mão mesmo, ó, aqui no viés, tá? Ó, pra facilitar a minha vida na hora. Venho aqui, encaixo ele aqui. Bem na pontinha do viés, pra pegar a costurinha dos dois lados. Ó, e eu faço até a costura até o final aqui da parte reta e paro com a minha agulha pra baixo. Aí, eu dou uma viradinha assim na minha peça, encaixo ali o fundinho e faço mais uma costurinha que vai parecer até arredondada, gente, tá? É bem tranquilo mesmo de costurar, ó. E venho e continuo com o outro lado. Quando vocês terminarem, vai ficar assim, ó. Tá? Aqui em cima, gente, eu já venho meio que sobreponho. Não vai cruzar aqui em cima assim e fechar, tá? É só sobrepor aqui, ó, na pontinha um no outro, pra dar um pontinho e manter ele fechadinho. Isso aqui, gente, é um truque que eu comecei a fazer, que facilitou bastante a minha vida na hora de fechar essa peça, tá? Agora, eu vou pegar a parte das costas pra gente começar a finalizar. É super rápido e super prático de fazer esse puxa-saco. Gente, como vocês viram aí, ó, como o meu tecido, ele é tipo uma ráfia meio acetinada, tipo um Oxford mais acetinado, e ele desfia muito, eu tenho overlock, então eu passei uma overlock na volta, tá? Mas se você não tem problema nenhum, pode fechar na máquina reta. Por quê? Porque a gente vai fazer o acabamento com viés, então não vai desfiar, tá? Como eu tenho a máquina, então eu já aproveitei e já fiz o acabamento, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? Vai pôr frente com frente e vai passar uma costura em toda a volta, como eu fiz aqui, ó, tá? Não fiz nada, simplesmente coloquei as costas, ó, tá? As costas lisas com a parte da frente e passei uma costura em toda a volta, tá? Agora, gente, pra ficar um acabamento melhor, mais bonitinho, eu vou pegar e vou arredondar o fundo aqui na parte de baixo, tá? Eu tô usando a parte da minha reguinha que tem 5 centímetros. Mas como eu falei pra vocês, quem não tiver a reguinha,
pode arredondar com um copo, com o que tiver aí, com o que tem costume de fazer, tá? Desde que os lados fiquem iguais, tá tudo certo. Gente, risquei pra arredondar as partes de baixo e eu vou cortar aqui. É só pra dar um acabamento mais bonitinho e pra facilitar na hora de passar o viés, tá? Ó. Feito isso, aqui em cima, onde a gente deu aquele pontinho, ele já fica fechadinho, né? Então, agora, a gente tem que encaixar essa parte nesta parte. Por isso, a gente faz aquela dobrinha pra fazer o acabamento, ó. Então, gente, nós temos que deixar essa parte deste tamanho, tá? Então, o que que eu faço? Eu faço preguinhas, ó. Eu faço uma preguinha pra cada lado. Uma preguinha de 1 centímetro, não mais que isso, porque senão não fica um acabamento legal, tá? A gente quer que fique uma peça mais luxo. Então, a gente não pode fazer nada muito grosseiro, tá? Ó, então, começamos com uma preguinha de 1 centímetro. Vamos fazer mais uma preguinha bem do ladinho de mais 1 centímetro. Um para cada lado. Ó. Eu faço todas as preguinhas, gente, viradas pra dentro, tá? Ó, vocês podem observar que eu dobro todas pra cá, tá? Quiser fazer pro outro lado, também não tem problema, desde que elas fiquem todas mais ou menos do mesmo tamanho e na mesma posição, ó. Aqui vocês podem ver que eu tenho um pouco mais de 1 centímetro só pra cada lado. Então, só mais uma preguinha já vai resolver o problema, ó. Mais uma preguinha pequenininha aqui. Não deu nem 1 centímetro essa, ficou menor, ó. E aí, vamos fazer mais uma aqui. Sempre observando que elas fiquem bem parecidas, ó, que elas fiquem bem iguais, tá? Ó, certinho casou aqui, gente, ó, no tamanho da peça. Fechou? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura reta aqui em cima pra costurar todas essas preguinhas e poder tirar esses alfinetes, tá? Então, vamos lá. Gente, feita a costurinha, você já pode retirar os alfinetes, tá? E a peça ficou assim. O que que a gente vai fazer agora? Vamos passar o viés em toda a volta. Quem quiser fazer costura e vire nessa peça, pode fazer, não tem problema nenhum. Como eu já não fiz ele com tecido estampado e também não coloquei nenhuma faixa, nem nenhum detalhe, ele tá todo branquinho, eu vou colocar o viés em volta, que eu acho que vai dar um detalhe legal, tá? Mas quem quiser fazer costura e vire, pode fazer, não tem problema, ó. Viés eu sempre dou uma vincadinha com a mão, começo bem lá do início. O ponto da minha máquina tá no 3,5, nada de passar viés com ponto muito miudinho, tá, gente? Ó, passa viés com um ponto mais larguinho, fica uma costura bem mais bonita, um acabamento bem mais luxuoso, tá? Ó, e vamos fazendo a curvinha aqui, ó, na parte de baixo. Gente, por isso que é bom fazer arredondado, porque facilita muito na hora de fazer o acabamento, ó. Se é quadrado, a gente tem que parar a costura, vira a peça, faz a quina, né? E o arredondado a gente consegue passar o viés inteiro sem dificuldade, ó.
Gente, quem tem etiqueta bandeirinha para colocar aqui na lateralzinha, agora é o momento de aplicar a sua etiqueta, tá? Eu vou usar, gente, essa minha etiqueta aqui bandeirinha, ó, que é lá da Igma Etiquetas, tá? Ó, aqui é o ateliê da Glau, que é o nome aqui do ateliê, e aqui tem o símbolo do WhatsApp com o nosso contato. E ela dobra, ó, e a gente aplica aqui na lateral da peça. Gente, é super importante sempre pôr etiqueta nas suas peças, porque marca o seu trabalho, vai o seu contato. Então, é super importante para que você até engaje outras vendas através dessa peça, tá? Ó, lembrando que o nosso parceiro aqui das etiquetas é a Igma Etiquetas. E é só comentar que você viu aqui no canal que você ganha frete grátis para todo o Brasil. Sul, Norte, Nordeste, Sudoeste, enfim, gente, tá? Brasil inteiro ganha frete grátis só dizendo que viu aqui no nosso canal. E, gente, as etiquetas da Igma são de super qualidade. Você lava a peça, mantém sempre a cor e a etiqueta muito boa de costurar, tanto na máquina reta quanto na máquina doméstica. Quem tem as etiquetas da Igma sabe que a Adri tem qualidade sensacional nas etiquetas dela, então eu super indico sempre, tá? Gente, ó, feito isso, acabamento do viés, aplicou a etiqueta, a gente agora só vai pegar essa nossa parte de cima, que já está lá com a dobrinha, e vamos encaixar aqui dentro. Quem tiver dificuldade de centralizar, marca o meio, tá? Pra colocar essa parte aqui, bem onde tiver marcado o meio aqui, ó, por exemplo. Aí, igual, eu tenho medo de ficar torto e tal, a abertura aqui não ficar bem centralizada, então você faz o seguinte, ó. Você pega a sua peça, dobra assim ao meio, marca aqui o meio da peça, ó, deixa eu pegar um giz aqui pra marcar, ó. Marca aqui o meio da sua peça, e aí na hora que você estiver encaixando, você já sabe que essa parte aqui tem que ficar bem aqui nesse risco do meio, que aí vai ficar bem centralizado, tá? Ó, então, encaixamos lá assim. Deixa eu dobrar bem aqui e vincar bem, gente. Vai ficar bem bonitinho. Viemos com essa parte, encaixa aqui. Você pode encaixar uma média de 1 centímetro, 1,5 cm pra dentro, não precisa mais que isso, tá? É o suficiente, ó. Gente, uma coisa importante aqui na hora do acabamento, tá? Se você vê que ficou um pouquinho de volume, você dá uma puxadinha aqui na direção das pregas. Não faça dobras aqui perto do viés. Ah, sobrou um pedacinho, não encaixou, eu vou dobrar aqui o viés. Não faça isso. O viés encaixa lá dentro da peça e ele fica reto aqui na lateral, seguindo aqui, ó, tá? Não faça dobras aqui. Se você tiver que embutir, faça isso aqui onde tem as pregas, que o tecido já tá meio franzidinho, tá? Pra ficar um bom acabamento, tá? Quem não tem experiência pode alfinetar, não tem problema, tá? Ó, encaixei tudo aqui dentro, todo mundo junto, tudo certo. A gente vai passar uma costura. Deixa eu só ajeitar aqui a parte da minha fibra, gente, que essa minha R1, ela não tá colando direito. A gente passa com o ferro, mas não dá 5 minutos a danada solta. Ó. E eu não quero que ela dobre, eu quero que o acabamento fique bem bonitinho. Então, ela tem que ficar bem certinha aqui na minha peça. Linhazinha ali, já tirei.
Prontinho. A gente vem aqui, todo mundo junto, todo mundo certo, todo mundo preparado. A gente passa uma costura. Mais uma vez, vou repetir. Quem não tem experiência pode alfinetar pra garantir que não vai precisar tá desmanchando e nem fazer 2, 3 costuras pra segurar, tá? É uma costurinha só, arremata no final e prontinho, ó. Confere atrás, tá? Se não escapou nada, ó. Se você não tem etiqueta bandeirinha, se você usa aquela etiqueta que ela é retinha, deixa eu achar uma aqui pra mostrar pra vocês. As minhas são todas da Igma Etiquetas, tá, gente? Ó, se você usa essa etiqueta aqui, que é aquela retinha, você pode aplicar aqui em cima. Em cima não, né, gente? Fica meio cafona. Ó, pode aplicar no cantinho aqui, ó, tá? Na parte de cima, ó, também fica bem bonitinho. Não tem a bandeirinha? Pode usar essa etiqueta aqui em cima, tranquilamente, tá, gente? Fica uma peça bem bonita, com um bom acabamento, tá? E não deixa nunca, ah, eu não tenho a bandeirinha, não vou colocar, não. Usa a etiqueta que você tem, marque o seu trabalho, tá? Gente, essa foi a nossa peça do vídeo de hoje. O puxa-sacolas luxo, ele tá super prático de fazer, tá? Na descrição do vídeo eu vou dizer por quanto eu vendo essa peça aqui no ateliê, tá? Vocês viram que vai bem pouco material e é super prático de fazer. E já deixa eu aproveitar também para mostrar o kit que vai estar à venda amanhã lá no Instagram do ateliê, tá? Que foi feito aqui também, gente, ó. Que é o pano de prato, tem vídeo também aqui no nosso canal, tá? E o pano do fogão de mesa, gente, ó. Que sabe o fogão de mesa, aqueles de vidro ou fogão de indução, que fica aquele pó no vidro? Então, ó, pra usar no dia a dia, pano do fogão, tá? Ó, da mesma estampa, pano de prato, tá? E o nosso puxa-sacolas, que foi a nossa peça do vídeo de hoje, tá? Esse kit amanhã vai estar disponível para venda lá no Instagram do ateliê. Gente, esse puxa-sacolas foi a nossa peça do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, manda esse vídeo para todas as suas amigas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.